Senhor presidente, deputado Manuel Duca da Silveira, senhores deputados e deputadas, imprensa, deputado Wellington Landim, eu me reservei também nessa manhã para me pronunciar sobre este quadro epidêmico, aliás, endêmico, na nossa história, na história do Ceará, que é a seca. E fiquei atento até onde pude ao pronunciamento de Vossa Excelência e quero parabenizá-lo pela preocupação de trazer o tema e de expor. Aliás, pediria a Vossa Excelência, se tem algum assessor que possa me dar as fotografias que Vossa Excelência mostrou à sociedade cearense. Deputado Heitor, uma parte, deputado Antônio Carlos. Porque, deputado Wellington, é dramática a situação em que vive milhões de cearenses, deputado presidente Manuel Duca da Silveira, que o deputado Wellington tão bem retratou e teve o zelo de mostrar a nós, deputados, as consequências da seca em nosso estado, deputado João Jaime. São fotos que se repetem a cada ciclo de 10 anos, gado morto, né, peixes mortos, ossada de propriedade dos nossos agricultores, nossos pecuaristas, simples pecuaristas, produtores de 10 vaquinhas, 15 vaquinhas e que perdem nessa época de estiagem mais prolongada. E uma delas é essa do Diário do Nordeste, que Vossa Excelência também apresentou. Essa daqui, onde diz: seca causa colapso de abastecimento de água no interior. Onde o Jornal Diário traz que nós estamos sem água para o consumo humano. E eu conversava, deputado Wellington Landim, enquanto Vossa Excelência se pronunciava, com o jornalista, antropólogo, social, escritor Arnaldo Santos, 57 anos de idade, e Arnaldo me dizia o seguinte, enquanto Vossa Excelência se pronunciava: Heitor, eu morava em Iguatu, com 7 anos de idade, eu buscava água a 2 quilômetros, naquelas latas de jacaré, que era lata de gás, e voltava com aquele pau no ombro e as 2 latas para o famoso galão. O famoso galão. E o Arnaldo Santos, menino pobre do interior, ia buscar água, deputado Manuel Duca, a 2 quilômetros. A 2 quilômetros. Menino de 7 anos de idade. E ele disse o seguinte: que nos causa tristeza que há mais de meio século o Ceará convive com esse drama e nós não minimizamos os efeitos da seca. Porque ninguém pode produzir chuva, deputado Antônio Carlos. Nós não podemos produzir chuva, mas nós podemos, e aí sim, a inteligência humana nos permite nos prepararmos para os efeitos da estiagem, da seca. Deputado Eliano Novaes. E aí vai a nossa crítica hoje, severamente, enfaticamente, ao governo do Estado. Ao governo do Estado. Eu fiz agora um estudo sobre o Castanhão, a maior obra hídrica do Ceará. A maior obra hídrica do Ceará. Deputado Wellington Landim, o Castanhão nos custou 444 milhões de reais. 444 milhões de reais. O governo do Estado entrou com 44. A contrapartida. Os demais milhões, deputada Patrícia, vieram do governo federal. Feita a época do ex-governador Tasso Gereissati, que quando eu faço esses elogios ao administrador, não importa quem seja, pela grande obra hídrica do estado do Ceará, às vezes as pessoas não entendem que nós estamos falando de obras e dos seus executores. Portanto, é impensável hoje o Ceará sem se falar em Castanhão. Os projetos que nós temos para o estado de desenvolvimento, todos passam pelas águas do Castanhão, que estão, inclusive, deputado Manuel Duca da Silveira, sendo levadas para o complexo portuário do PECEM. Porque sem água não há indústria. Quem está atento ao orçamento deste ano para o ano que vem,
já deve ter lido que o Estado do Ceará, o governador do Ceará, na sua proposta de obra orçamentária, além dos 250 milhões de reais que pediu emprestado para a confecção do aquário, está pedindo na peça orçamentária, disponibilizando mais 130 milhões de reais. Portanto, 250 mais 130, deputado Hélio Landim, 250 com mais 100, 350, com mais 30, 380 milhões de reais. Essa obra do aquário, e que eu tenho chamado pejorativamente, de maneira propositada, de maneira a constranger as ações do governo, chamando de casa de peixe, não custará menos do que 700 milhões de reais, deputado Dedé Teixeira. Nós não vamos gastar na confecção do aquário menos de 700 milhões de reais, deputado Manuel Duque da Silveira. Deputado Manuel Duque e demais deputados, qual foi, olhe que eu faço aqui elogios a áreas do governo do Estado que ele tem tido exemplar desenvoltura, como a área de saúde, no que diz respeito à construção de equipamentos físicos. Não nos contemplou ainda plenamente com pessoal, mas a construção de equipamentos físicos, creio eu, que se o governador nos contemplar com aparelhamento de pessoas, certamente deixará uma marca muito positiva na área de saúde. Os hospitais regionais, as UPAs, as policlínicas, são grandes equipamentos que o governador do estado do Ceará acertadamente tem implantado em nosso estado. Mas muito nos deixa entristecidos quando nós fazemos, deputado Dedé Teixeira, um retrospectivo, olhando para trás, e nós não vemos, deputado Manuel Duque da Silveira, uma obra hídrica. Nós não vemos aqui, em todos esses 6 anos, caminhando para os 7, nenhum reservatório, deputado Antônio Carlos, foi construído pelo atual governo do Estado, pelo atual governador do Estado. E se promete fazer a universalização da água em nosso Estado. Porque já universalizamos a energia, a luz para todos, a luz no campo, está universalizado. Qualquer casa no estado do Ceará hoje tem energia elétrica. Portanto, está universalizado a energia elétrica. Por que não há, por parte do governo, a determinação de também se universalizar a coisa mais preciosa na vida das pessoas, deputado Hélio Landim, que é a água? Vamos concluir, lamentavelmente, o governador Ciro Gomes vai concluir os 8 anos de mandato sem construir uma parede de açude, um reservatório que possa, ao longo dos anos, se pensar na universalização da água. Porque esses 2 equipamentos históricos que nós temos, Oroz e o Castanhão, impensáveis, o impensável Ceará sem eles, essas 2 obras, deputados e deputadas, não terão condição de universalizar a água em nosso estado. E eu não vejo, dentro do sentimento, da sensibilidade que muitas vezes, em alguns setores, o governador tem mostrado, não se pensou em um reservatório d'água, em construção de nenhum grande açude, para se pensar nessa universalização. Daí, deputado Hélio Landim, compreendendo a indignação de Vossa Excelência, absorvendo o discurso responsável, consequente, de representante de uma sociedade, de um povo, como Vossa Excelência é, o pronunciamento de Vossa Excelência ao meu. Absorvo tudo que foi dito por Vossa Excelência. Agora, o que caberia a nós, deputados,
aí sim a responsabilidade é nossa também, é que quando o governador idealizou um equipamento puramente turístico, a construção de uma casa para peixe, aqui na cidade de Fortaleza, que não sairá por menos de 700 milhões de reais, aí a minha crítica não pode deixar de ser profunda, enfática. Muito melhor do que o aquário, deputado Antônio Carlos, seria a construção de um grande equipamento de reservatório de águas, e que não foi pensado, não foi planejado e sequer, obviamente, executado. Portanto, vai deixar uma dívida enorme para o povo do Estado, quando nós nos deparamos, aí eu vou mostrar as fotos que o deputado Wellington novamente mostrou, com esse quadro pernicioso, um quadro, uma tragédia africana. O gado morto, as ossadas mortas, nos terreiros, em frente às casas daqueles que ainda estão resistindo à seca, porque buscam água a quilômetros e mais quilômetros de distância para o consumo humano. E não há, por parte do governo, nenhuma política hídrica para minimizar os efeitos da seca. Portanto, a nossa crítica, em vez do aquário, era para haver não um reservatório d'água para peixes, não uma casa de peixes, mas um grande equipamento, um ou dois ou três equipamentos para se conservar, para se reter água no estado do Ceará. Parece que a seca alimenta modelos, esquemas, desvios. Olhe bem, estiagem. Câmara Federal aprova crédito de 676 milhões para o Nordeste. Quando, na verdade, esses milhões que são liberados a cada época de estiagem, a cada ciclo de 10 anos, ou 7, 8 anos, quanto se poderia ter sido feito de uma coisa planejada para soluções efetivas e permanentes? Ou seja, quase 700 milhões para ser levado água naquele momento de agudez, quando não se trata em ter mecanismos próprios, autônomos, que possam dar independência às pessoas que vivem no semiárido. Deputado Dedé Teixeira, discordando, obviamente, sem ser deselegante com Vossa Excelência, mas em vez de estarmos preocupados com o ecossistema marinho, nós devíamos estar preocupados com o ecossistema humano. E óbvio que eu estaria muito mais feliz e contemplado se nessa revista que Vossa Excelência vai exibir na data que Vossa Excelência referiu, em vez deste equipamento turístico, fosse exibido uma grande obra de contenção de recursos hídricos. Aí sim, seria uma contribuição muito maior para o povo do Ceará. Porque o que nós estamos precisando no momento é evitar esse drama. Gado morrendo sem ter o que beber, seres humanos padecendo do mesmo mal, enquanto o governo prefere construir uma casa para peixe, em detrimento, sim, de obras de reservatórios hídricos, muito mais importante para o povo e para a economia do Ceará. Porque quando se fala em aquário, deputada Eliane Novaes, essa casa de peixe abominável que vai ser construída aqui em Fortaleza, nós estamos falando de um equipamento na capital. Eu falo em equipamento de um recurso hídrico no interior do estado, onde os nossos irmãos padecem de sede, não tem água para beber. Portanto, respeitando, obviamente, a parte de Vossa Excelência, mas queira me desculpar, o aquário, a casa de peixe, não era o momento. Com 700 milhões, com certeza, o governador Ciro Gomes deixaria uma obra muito mais marcante, como deixou o ex-governador Tasso Gereissati com a construção do Castanhão. Obrigado. Senhor presidente, deputado Júlio César Filho, pela ordem, eu gostaria de parabenizar pela publicação deste livro, A Taquigrafia e seus Fundamentos. Rápido registro da palavra falada. Eu queria parabenizar as servidoras Lilian Cordeiro Costa Pontes e Regina Maria Memória Alves. É um livro, presidente, que traz os fundamentos da taquigrafia, a importância dela no jornalismo, nos parlamentos. Portanto,
essas duas servidoras que tão criteriosamente publicaram este livro, os nossos parabéns. E, obviamente, eu sei que todos os deputados também assim gostariam de se manifestar e concentram-se nas palavras, às vezes, do deputado que está aqui, para também se solidarizar, parabenizando essas servidoras. E, em nome de servidores, eu me lembro perfeitamente que eu aqui na tribuna, uma certa vez, cobrei do nosso querido presidente Roberto Cláudio a implantação do plano de cargos e salário dos servidores. E há um compromisso, olhe bem, há um compromisso do presidente Roberto Cláudio na implantação, o deputado Sérgio Aguiar, do plano de cargos e salário dos servidores da Assembleia. E eu não acredito que Roberto Cláudio, eu vou chamar intimamente meu amigo Roberto Cláudio, saia da presidência sem implantar o plano de cargos. Ontem, a jornalista Regina Macho diz o seguinte: cargos e carreira. Os servidores da Assembleia Legislativa esperam ansiosamente pela aprovação do seu plano de cargos. São 19 anos de lutas e promessas que agora, com o compromisso firme do presidente Roberto Cláudio e com a anuência do governador Cid Gomes, terão o devido reconhecimento, deputado Sérgio Aguiar. E nós queremos, o deputado Roberto Cláudio está montando a sua equipe para administrar a cidade de Fortaleza, tem comparecido pouco aqui à presidência, muitas vezes vai ali para a presidencinha. Ele tem esse compromisso com os servidores. E eu estou aqui, em nome da grande maioria dos servidores da Assembleia Legislativa, pedindo ao presidente que não saia do Poder Legislativo para assumir a Prefeitura de Fortaleza sem a implantação desse plano de cargos. São 19 anos que esses servidores estão com o antigo plano de cargos, querem evoluir nas suas carreiras e não têm conseguido. Seria uma marca histórica para o presidente, porque ele seria o presidente que, depois de 19 anos, quase 20, seria o presidente que contemplou os servidores da Assembleia Legislativa, dando a esses servidores algo que é mais do que é merecido. E eles são merecedores. E nós sabemos da dedicação que esses servidores têm, do zelo que esses servidores têm para com o Poder Legislativo e para com os deputados estaduais, para com as pessoas que buscam as comissões e os mais variados departamentos da Assembleia. Portanto, eu peço novamente ao deputado Roberto Cláudio que faça a implantação do plano de cargos e carreira dos nossos servidores da Assembleia.